capítulo de número 4, o texto que fala sobre a origem das contendas. Acompanhe a leitura, irmãos, do texto da nossa meditação desta noite, versos 1 até o verso de número 10. Tiago diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-vos em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, porque diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez. Obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos na tua casa. Fala ao coração de cada um de nós, que o Senhor mesmo, o Espírito Santo, aplique a verdade lida da tua palavra no nosso coração. A nossa pedida em nome do Senhor Jesus. A carta de Tiago diz a tradição que Lutero não gostava muito dessa carta, mas é uma carta atribuída a Tiago, irmão de Jesus. Você tem uma referência também disso lá em Mateus 13, verso 55. E Tiago também chamado Justo. Tiago também foi líder da igreja em Jerusalém. Eu me recordo de que há uns anos atrás eu estava em uma grande conferência de plantação de igrejas em Campinas, e o pregador do momento ele dizia assim que a carta de Tiago é tão curta, e quando olhamos para o Novo Testamento nós olhamos para tantos escritos de Paulo, e ele dizia assim que nós lemos Tiago com os óculos de Paulo, e ele dizia que devia fazer o contrário, ler Paulo com os óculos de Tiago, porque essa talvez é a carta mais antiga do Novo Testamento, provavelmente escrita em 45 e 60 depois de Cristo, uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Tiago foi líder antes de Paulo, e ele destina a carta, no primeiro capítulo, no verso 1, às 12 tribos que andam dispersas, ou seja, era uma carta para cristãos judeus que estavam espalhados fora de Israel, e cristãos que estavam espalhados vivendo perseguição e vivendo dificuldades. A igreja que estava sofrendo, estava espalhada, vivendo fora de Israel, vivendo perseguição, enfrentando dificuldade, recebe essa carta. E no contexto geral da carta, irmãos, ela é prática, é uma carta pastoral, e está escrita para encorajar os crentes a viverem uma fé coerente, mesmo quando enfrentam adversidades. Neste aspecto, será que é uma carta importante para nós hoje ainda? Muito importante, não é verdade? É uma carta que tem muitos temas, e é um local onde ensina para nós que a vida cristã ela deve ser vivida de forma coerente. Se nós cremos em Cristo, da perspectiva de Tiago diria o seguinte: então a sua vida tem que ser uma vida que demonstre com as suas atitudes e com as suas palavras e com o seu estilo de vida que você é um cristão. Então, é uma carta também, além de pastoral e encorajadora. Nós precisamos ler Tiago, porque você vai perceber que, de fato, o Senhor, Ele deseja que a nossa vida seja uma vida coerente. Que nós não tenhamos apenas um conhecimento na nossa mente, um conhecimento intelectual acerca de quem é Jesus, mas que a gente tenha um desenvolvimento de um relacionamento com Ele. E aí eu paro e eu faço uma pergunta para você: você tem trabalhado esse relacionamento com Jesus durante a sua semana? No seu dia a dia, você se pega orando ao Senhor em todo o tempo? Porque às vezes, irmãos, parece que a gente deixa algumas atividades para
horários específicos. Eu ouvi um pastor falando uma vez, e eu sempre uso essa expressão, a expressão da Bíblia na geladeira, lembra? Tem crente que deixa a Bíblia em cima da geladeira depois do culto no domingo, porque ali fica fácil ele achar domingo seguinte, quando ele for para a igreja, ele sabe que a Bíblia está ali em cima da geladeira. Uma pessoa que vive assim nunca vai ter intimidade com Deus, porque não busca na palavra revelada, a vontade revelada de Deus. Agora, existe outra possibilidade também, a possibilidade de você, por exemplo, estar na academia, mas orando ali. Em espírito, você está orando, você está pedindo a presença de Deus, você está trabalhando, você está dirigindo, você está passeando com o cachorro, você está no horário de almoço, você está ali dentro do seu ambiente de trabalho e você está sentindo a presença de Deus, porque isso tem sido uma constante na sua vida. E quando é uma constante, você vai arrumar um tempo para você ler a palavra de Deus. Afinal de contas, nós conseguimos arrumar tempo para tudo aquilo que é importante, não é verdade? Para tudo na vida, tudo que é prioridade para a gente consegue fazer. A gente tem falado hoje bastante de futebol também. Eu torço para um time que está passando por algumas situações políticas complicadas. E dia desses eu estava passando os canais da televisão e eu estava percebendo que tem pessoas que são ali torcedores profissionais de futebol. Então a pessoa não faz nada, mas ela torce. Então é o trabalho dela, ela arruma tempo para isso. Eu não sei como é que vive, né? Porque na verdade viaja para tudo que é lugar, tem disposição para tudo, e nós estamos olhando aqui, guardadas as devidas providências, para algo que é muito mais importante do que um time de futebol, do que um gosto, do que um conforto que a gente possa ter. Neste culto hoje, irmãos, a palavra tem falado conosco o tempo todo, através dos textos, das orações, das canções, através do testemunho da nossa irmã Lígia, que de fato o Senhor nos chama. Por que muitas vezes não nos sentimos chamados? E aí eu gostaria de, depois desse texto bíblico, trazer um tema para essa mensagem, e o tema é que nós estamos em guerra, a guerra interior e o caminho da submissão. Nós estamos em guerra, e se você não entendeu ainda que você está em guerra, você já está perdendo a batalha. É uma guerra pela sua alma, é uma guerra pela sua mente, pelo seu coração. É uma guerra dizendo assim: não, Jesus não é tão exigente assim. Não, Jesus não é tão necessário. Não, Deus não é tão importante assim. Existem outras coisas. O mundão está aí para ser vivido. Quanta coisa bela, quanto lugar bonito para conhecer, quantas coisas para desvendar, quantos prazeres estão aí, e tudo isso vem trabalhar contra essa expectativa de Jesus, dizendo assim: eu escolhi vocês e eu designei vocês para que vocês possam ir e dar frutos. E tem pessoas que hoje não entendem mais estas questões, e parece que Tiago ele fala sobre isso, né? Ele está falando um pouquinho sobre isso, sobre essa questão desta guerra que nós estamos enfrentando, e muitas vezes enfrentando mesmo inconscientemente. Estamos no meio da batalha, mas não sabemos que estamos na batalha. Conta a história que um famoso escultor foi perguntado, foi questionado certa vez, como é que ele conseguiria esculpir aquelas obras tão bonitas? E ele respondeu assim: eu apenas retiro tudo que não se parece com a estátua que eu quero revelar. Ele olhava para aquela pedra, para aquele mármore, e ele falava assim: eu estou vendo a obra ali. A estátua que eu quero estar ali, mas ela está carregada de coisas que não são dela. E o trabalho que eu tenho é esculpir e tirar essas questões. Irmãos, de certa forma, a vida cristã é assim também. Nós somos a imagem de Cristo, a imagem dele revelada em nós. Mas, muitas vezes, estamos ainda como essa pedra bruta, carregada de questões que não são nossas. E eu diria que algumas dessas questões é o nosso ego, é o nosso orgulho, são cobiças, vaidades, né? E tudo isso vem nos enchendo, nos deixando pesados, nos desconfigurando daquilo que Deus quer que sejamos. Não estou dizendo aqui, irmãos, que você não deve ter gosto.
Cada um tem um gosto diferente, cada um tem um hobby diferente. Creio, inclusive, que Deus é quem faz cada um diferente. Mas o que a gente não pode fazer é viver a parte dessa expectativa que Deus tem para cada um de nós. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos algumas realidades que devemos trabalhar. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu queria destacar é essa raiz desse conflito. O porquê que muitas vezes andamos tão desconectados da vontade de Deus? Por que às vezes andamos tão distraídos? Por que passamos às vezes semanas sem questionar o que o Senhor espera de mim? Como é que eu posso obedecer mais? Por que nos esquecemos desta questão da vontade dEle? Por que esquecemos da palavra que diz que nós somos criados para o louvor da glória do nome do Senhor? Irmãos, tem de fato muita coisa bonita no mundo para ser conhecida, mas a gente não pode se deixar levar e ter como objetivo máximo: eu vou curtir todas as coisas, porque nós estamos em missão. A igreja é o povo de Deus, é a missão do mundo, onde nós estamos. E o Senhor tem sido tão bondoso que eu tenho certeza que para a vida de cada um de vocês e da minha, o Senhor tem permitido com que pessoas olhem para nós para buscar esta imagem de Jesus. E nós estamos desta forma em missão, e muitas vezes inconscientes disso. E as pessoas sabem que nós somos cristãos, que nós frequentamos uma igreja presbiteriana que valoriza o estudo da palavra, uma igreja séria, sim, com defeitos, porque somos pecadores, mas séria no seu objetivo de ser bíblica. Graças ao Senhor não perdemos este objetivo de vista. Nós estamos aqui, nós temos aula de escola dominical para estudar a Bíblia, para descobrir aquilo que Deus quer que descobramos. Mas muitas vezes estamos distraídos, como uma criança que talvez entre numa loja de brinquedos. Talvez você lembre quando você era criança e entrava naquela loja de brinquedos e parecia que você estava no mundo encantado. Esquecia até do pai e da mãe. Já aconteceu com alguém? A gente esquece e fica maravilhado por tudo aquilo. Mas esse texto é importante porque nos versos 1 a 3 mostra para cada um de nós essa raiz desse conflito, esse coração cobiçoso. Dê uma olhada no que o texto diz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Muitas vezes nós estamos desconectados da vontade de Deus porque estamos pensando nestas questões. Essa cobiça, vocês cobiçam e não tem nada. Vocês pedem e não recebem, porque quando pedem para gastar nos deleites de vocês. E o que é gastar? O que o Tiago está querendo dizer? Vocês estão pedindo coisas para Deus que não é a vontade de Deus para vocês. Vocês estão se esquecendo de que foram criados, de que existe uma expectativa, de uma espera de obediência de Deus para a vida de vocês. E vocês se esquecem e estão anestesiados por as coisas que o mundo oferece. Daí ele vai dizer, por conta disso, por conta desse coração cobiçoso, guerras nascem, desejos egoístas, o ser humano que quer satisfazer apenas ele mesmo. E lembre, ele está escrevendo para cristãos que estavam passando por dificuldades. E Tiago tem o desejo de que de fato eles lembrassem que eles eram o povo de Deus. Comentando esse texto, Calvino diz o seguinte: que quando o texto está falando dessas guerras, dessas contendas que existem entre eles, ele diz o seguinte, Calvino: a causa das discórdias é interna, são as consciências desordenadas que dominam o coração humano. Essa guerra nasce no coração de vocês, ele diz. E um outro estudioso bíblico, Matthew Henry, ele observa o seguinte: as paixões desordenadas e carnais produzem guerra entre os homens e entre eles e Deus.
E ele diz: a oração egoísta é uma afronta ao trono da graça. Quando nós não nos tocamos, quando nós não percebemos que estamos em guerra, nós podemos usar até o meio de graça como uma oração para os nossos desejos egoístas. E quando isso acontece? Quando nós não nos preocupamos com a glória de Deus na oração. Quando nós usamos a oração, eu preciso orar, porque alguém dentro da minha casa ficou doente. Se ninguém na minha casa ficasse doente, talvez eu não teria nem o desejo de orar. Mas quando alguém está doente, eu vou orar para que Deus cure. Mas a oração não é apenas uma lista de pedidos. Eu vou orar porque eu desejo de trocar de trabalho, porque tem uma oportunidade aí que eu vou ganhar 3 vezes mais. Eu vou orar porque eu tenho a vontade de tal. Mas espera aí, cadê a preocupação com a glória de Deus? Cadê a preocupação com o engrandecimento do nome do Senhor? Porque, afinal de contas, a palavra diz que nós somos criados para isso. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Não é para acusar você, mas é para fazer a gente pensar. Porque se a gente não pensar, a gente pode ser levado a sentado. Você passa por situações difíceis muitas vezes porque aquele que permitiu Davi escrever: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. E muitas vezes você vai perceber que o Senhor ele está providenciando um crescimento da sua confiança, e muitas vezes isso se dá através de uma adversidade. Aí, entendendo isso, você vai conseguir falar assim como Davi: eu não vou desistir, porque a presença da adversidade não necessariamente significa a ausência de Deus. Se você busca a presença de Deus, isso não significa que você não vai ficar angustiado. No final do Salmo 25 nós lemos. Agora tem uma diferença muito grande. No enfrentamento da sua adversidade, você vai perceber: o Senhor está comigo. E aí você vai crescer. Então a gente precisa olhar para o nosso coração e entender, de fato, nós lutamos ainda. Essa é uma guerra ainda interior. Eu preciso cuidar do meu coração. Eu preciso ser intencional em buscar a Deus. Se eu não for intencional, o meu ego vai vencer. Mas quando a gente continua lendo esse texto, percebemos ainda algo que também pode passar batido muitas vezes, e talvez a gente se encontre mais presente nisso do que nós gostaríamos. A amizade do mundo é inimizade com Deus. Nós não estamos aqui para sermos grandes aos olhos do mundo. Eu nunca esqueci de uma expressão que eu ouvi do reverendo Hernandes, falando para homens. Ele dizia o seguinte: que na igreja muitas vezes existem homens que no mundo são gigantes, grandes empresários, na sociedade são alta sociedade, mas ao mesmo tempo nanicos quando se trata do reino de Deus, desinteressados em crescer na graça do conhecimento de Deus. Mas o mundo tem muita coisa bonita, e eu posso amar o mundo, mas o que o texto vem dizer? Versos 4 a 6: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? 2 pontos: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça pelo que disse: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O meu trabalho de conclusão de curso do seminário foi sobre o papel do Espírito Santo, o qual foi gerado nesse primeiro livro. E estudando o Espírito Santo, o desejo que o Espírito Santo tem para mim e para a sua vida é que nós amemos a Cristo, é que nós sejamos homens e mulheres mais parecidos com Cristo. E aí, Tiago está dizendo: você acha que a Escritura Sagrada afirma em vão que é com ciúme que por nós anseia o Espírito? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, percebendo que nós amamos mais o mundo e mais o que o mundo pode oferecer do que o Filho de Deus. E você acha que o Espírito Santo não sente nada? Sentimos ciúmes quando o
nosso cônjuge é muito elogiado, não é verdade? Os homens que estão aqui, os irmãos casados, alguém elogia sua esposa uma vez, até vai, mas aí continua elogiado. Você começa a pensar, opa, vou mudar o tom dessa prosa aí. Alguém chega e chama você assim de americano. Brincadeiras à parte, mas quando a gente ama mais o mundo do que a Deus, é assim que o Espírito Santo de Deus se sente. É como se ele pensasse, fico imaginando eu, o Pai providenciou salvação para essa pessoa. O Filho morreu, consumou a salvação. Isso é uma realidade. E mesmo assim, esse aí ama mais aquilo que o mundo oferece do que a presença da gente nele. Percebe? Então eu preciso sondar o meu coração. Isso que nós cantamos, toma o meu coração, toda a minha vida. Eu estou aqui para louvar ao Senhor. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Nós estamos aqui para sermos um povo que demonstra com a nossa atitude que nós amamos a Jesus Cristo. Pergunta para mim e para você, não para nos desanimar, mas para nos fazer abrir os olhos. Será que as pessoas olham para nós e enxergam algo de Cristo? Pergunta segunda, será que isso é possível? É possível, porque a palavra dele diz que pelo seu amor por cada um de nós, pela sua graça, ele habita em nós. O texto está dizendo isso. Então, é possível viver para a glória de Deus? É, porque nós somos alvos do amor do Senhor. Porque Paulo diz, a justiça de Cristo, a santidade dele está sobre nós, povo dele. Então, se tem um povo que é habilitado para louvar a Deus, somos nós. Mas também é possível que andemos um tanto que distraídos em relação a isso, amando o mundo. Ah, mas eu não amo o mundo, pastor. Mas se a sua vida gira em torno de objetivos que são pessoais, que estão desconectados da glória do Senhor, você está amando mais o mundo que a Deus. E aí essa palavra tem que vir para nós, para a gente, hora de corrigir a rota. A gente perdeu um pouco esse sentido de corrigir a rota, né? Antigamente, quando começou a sair os aparelhos de GPS de carro, lembra aquele GPS mais antigo? Hoje você tem no celular, né? Você tinha que comprar o GPS, colocar. Uma vez eu estava indo para conhecer o seminário, e o GPS da Castelo Branco estava falando, a 200 metros, vire à direita. Eu falei, eu vou entrar no meio de uma fazenda, que só tem pasto aqui. E estava mostrando que, né? E aí você pegava uma rua errada, e você tinha que parar, recalcular. E hoje recalcula tudo sozinho. A gente nem se preocupa mais em sair da rota. Mas espiritualmente a gente tem que se preocupar. Porque nós somos alvos do inimigo. Se tem alguém que sabe que nós estamos em guerra espiritual, é aquele que quer nos ver longe de Deus. Se tem alguém que não cochila e está atento o tempo todo para nos desanimar e nos afastar de sermos homens e mulheres que vivem para a glória de Deus, é aquele que quis se fazer igual a Deus. E ele não cochila. Então a gente não deve cochilar. E eu devo olhar para esse texto e sondar o meu coração. Será que eu estou amando mais o mundo do que a Deus? O mundo aqui representa esse sistema de valores contrário ao reino de Deus. Mais uma vez eu falo, irmãos, pastor, é pecado viajar, é pecado passear. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo de amar as coisas mais do que Deus. Viajar é muito bom. Se alguém quiser me dar um pacote de viagens aí, eu aceito para qualquer lugar. Mas lembra que nem eu, a Fátima está andando. Vai ficar um pouco mais caro. Mas se o meu objetivo principal for esse, algo está errado. Se o meu objetivo principal for qualquer um que não seja, que através da minha vida Deus seja glorificado, que Deus se alegre, aquele que disse, eu designei você para que você vai ter frutos, ele vai ficar frustrado. E aí tem algo errado. Martin Lloyd Jones, falando sobre essa questão de amar o mundo,
um grande pregador, ele dizia: a igreja moderna se tornou fraca porque busca amizade com o mundo para ser aceita. Mas Tiago é claro: ou pertencemos a Deus ou somos aliados do inimigo. A igreja, muitas vezes, com a preocupação de ser relevante, tem abrido mão de princípios que são extremamente necessários. Por exemplo, pregar contra o pecado. Talvez se estivessem aqui pessoas que não são cristãs ainda me ouvindo: eu vou embora, porque esse camarada está pregando essas coisas aí de santidade, isso, eu não quero saber de nada disso. Mas não é apenas Lloyd Jones que está dizendo isso, é Tiago que está dizendo: aquele que quer ser amigo do mundo será inimigo de Deus. Calvino também, falando sobre isso, ele dizia o seguinte: ser amigo do mundo significa consentir com duas condições. Deus não tolera corações divididos. Ou somos dele, ou estamos contra ele. Não tem meio cristão. Ou você é cristão, ou você não é. Ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós somos frequentadores de igreja. E aí, como que eu sei se eu sou discípulo de Jesus? Se eu estou buscando ter uma vida transformada. O discípulo de Jesus, ele tem o desejo de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Percebe? Então, pela graça, Deus nos tem chamado para isso. Então, eu preciso, como discípulo, e você precisa, como discípulo, ter essa atenção. Eu estou envolvido com a glória de Deus. Deus está sendo glorificado através de mim. Porque é esse o desejo de Deus para nós. E partindo para o final, irmãos, ponto 3 vai dizer que o caminho da transformação é a submissão a Deus. O desejo de Deus não é que sejamos e saiamos daqui hoje entristecidos, porque, será que Deus não está feliz com a minha vida? Se você se sentir assim, o texto está dando para nós e vai dar para nós qual é o caminho para essa reconciliação. É a submissão a Deus. Porque depois de afirmar categoricamente que se você amar o mundo mais do que a Deus, você é inimigo de Deus. Olha o que Tiago diz a partir do verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo anda o tempo todo querendo nos desanimar, mas o texto está dizendo: sujeite-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Olha o que Tiago vai dizer ainda no verso 8: a falta de santidade e purificação às vezes nos desanima. Por isso ele diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Em outro texto o Senhor diz: não dá para servir a Deus e as riquezas. O nosso Senhor é o Senhor que se revela na palavra. Nós devemos entender, levantar e dizer assim: eu sou filho de Deus, um filho amado, como nós trouxe aqui. Eu tenho falado sobre isso também. Nós somos filhos amados de Deus. O inimigo quer que a gente pense assim: não, Deus está bravo com vocês, Deus já não liga mais. Então, já que você está tão perdidão aí, vamos dançar conforme a música. Já estou perdido, então, perdido por perdido, vou curtir a vida. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro. Ânimo dobro é aquele que quer se alegrar com Deus e se alegrar com aquilo que desagrada a Deus. Não dá para ser assim. Tem gente aí vivendo, tem igrejas vivendo práticas completamente contrárias à vontade de Deus. E não abrem mão da sua própria vontade, mas ao mesmo tempo querem agradar a Deus. Isso não existe. Purifique a mão, pecador. Você que é de ânimo, limpe o coração. E aí o verso 9 e 10 ainda diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, quando o Tiago está dizendo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a restauração da nossa vida começa com rendição. Você precisa se render a Deus. Você precisa entregar a sua vida, o controle da sua vida para Deus.
Talvez o que a gente precisa entregar é a nossa opinião para Deus, porque às vezes a gente vive mais pautado na nossa opinião do que naquilo que a palavra diz. A palavra diz: louve a Deus, né? A palavra do Senhor diz: e não se afastem, como tem sido a prática de alguns. Não, mas eu não vou louvar Deus na minha casa. Então só a palavra vale contra a palavra de Deus? A palavra diz: se você afirma que você ama a Deus, a quem você não vê, mas você não ama o seu irmão que você vê. Não, a palavra diz isso, mas eu entendo assim. Então, você está se colocando igual a Deus? E às vezes na nossa prática é isso que a gente faz. Né? O que a gente tem que fazer? Se humilhar diante do Senhor. Falar: Senhor, não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, é o que o Senhor diz. É o que o Senhor diz. Esse é o caminho da humilhação. Esse é o caminho da submissão. E talvez a nossa oração aqui hoje deva ser o seguinte: Senhor, eu quero estar alinhado com o Senhor. Eu quero abrir mão do controle da minha vida. E eu quero fazer uma pergunta para você nesse instante. O que é que toma a maior parte do seu tempo? O que é que toma a maior parte dos seus sonhos? Qual a sua maior aspiração? Se nas respostas o objetivo, ou a pessoa, ou aquilo que você deseja estiver desconectado da glória de Deus, pense de novo. Porque tem algo, meus irmãos, que é muito claro para todos nós aqui. Por isso dessa mensagem: Deus não abre mão, gente. O Pai enviou o Filho para morrer por mim e por você, sabendo que nós muitas vezes ainda iremos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Mas Deus não desiste dos seus. Quando nós permitimos com que outra coisa tome a frente da nossa vida, quando nós estamos assim, trilhando o caminho da idolatria, amando outra pessoa ou outra coisa mais do que Deus, aí Tiago está dizendo: a palavra diz que o Espírito sente ciúmes da gente, e Deus não vai desistir de você, não vai. Então não desista dele. E pensando nisso, reflita: será que eu preciso orar a Deus nesse instante e pedir perdão porque o meu objetivo tem sido outro, e outro que não está conectado com a glória do Senhor? Nós somos povo de propriedade do Senhor, propriedade exclusiva, chamados, né, para as boas obras que Deus tem para cada um de nós. Isso não vai mudar, Deus. Isso não vai mudar. Deus não vai desistir de você. Ele entregou o Filho dele para morrer por você. Pense em uma pessoa que você ama muito. Você entregaria ela para morrer por alguém? Deus entregou a vida do seu Filho, que nunca cometeu pecado, por mim e por você. Nós vamos participar da mesa da comunhão, porque Ele, mesmo sentindo medo, angústia, Ele diz: não seja conforme eu quero, mas conforme o Senhor quer. Que isso leve cada um de nós aqui a refletir no sentido de que o que eu ando amando, o que eu amo na minha vida. E talvez a nossa oração deva ser a oração do salmista: só no meu coração, vê se é em mim algum caminho mau, me guia pelo seu caminho. Porque sem medo de errar, olhando para todos vocês também, olhando para mim, o desejo de Deus para nós é que nós vivamos para a honra e para a glória dele. Temos vivido assim. Vamos orar? Feche os olhos. Depois da oração, eu convido os irmãos presbíteros a virem aqui à frente. Nós teremos nosso momento de ceia também. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, Pai, que mostra o teu grande amor por cada um de nós, que mostra, Deus, que o Senhor sente ciúmes quando nós flertamos, Deus, com o pecado da idolatria, quando nós amamos outras coisas, ansiamos mais por outras coisas que não o Senhor a nós. Por isso, ó Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, pedimos que o Senhor nos restaure, nos faça, Deus, entregar diante do Senhor aquilo que tem dominado a nossa mente e coração, e que o Senhor, ó Deus, nos direcione para a cruz de Cristo, e para que, desta maneira, todos nós possamos afirmar aqui que nós amamos o Senhor acima
todas as coisas. Assim como Davi, que possamos dizer: o Senhor é o meu bem maior, outra não possuo senão somente a Ti. Que possamos dizer: o Senhor é a minha alegria, é a fonte da minha vida, reconhecendo que só estamos vivos pela Tua graça e misericórdia. Que esta seja uma igreja obediente ao Senhor nesse sentido. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus.